Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vamos dar início ao nosso culto online dessa noite, primeiro domingo do mês de abril. A litúrgica de hoje é vermelha, hoje é o famoso Domingo de Ramos. Hoje nós damos início àquela famosa Semana Santa. Começa hoje
no domingo de Ramos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e a igreja hoje comemora esse evento importante na história da salvação. Essa semana decisiva, semana em que nós estamos comemorando a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus no próximo domingo. E hoje, de uma maneira especial, nós temos aí também a celebração da Ceia do Senhor. Daqui a alguns instantes nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor e você vai estar cercando a mesa juntamente conosco, no nome de Jesus. Esperamos que esse culto seja abençoado e abençoador na sua vida, que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração, e que nós possamos nos alimentar espiritualmente de Cristo Jesus através da ceia do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo 118, então abra a sua Bíblia, no Salmo de número 118, estou com a minha Bíblia, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Salmo 118, versículo 22 ao versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos até o trono da graça de Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, mesmo que de forma, ó Deus, virtual, nós estamos na tua presença. Queremos que tu abençoes graciosamente o nosso culto, que o Senhor receba, que possamos ser ricamente abençoados e edificados em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Vamos ouvir uma melodia nesse momento em nome de Jesus. Na, 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 na. Na, 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 na. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento
vou orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oh, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse belíssimo hino, onde cantamos Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós queremos, nessa noite, dizer aos irmãos que teremos a presença do reverendo Valdinei, através de gravação, evidentemente, pastor da Catedral Evangélica de São Paulo, nossa primeira IPI de São Paulo, trazendo uma reflexão sobre este domingo maravilhoso, que é o domingo de Ramos. Início da Semana Santa, início da semana que mudou a história da humanidade. Então nós vamos ouvir uma reflexão com o reverendo Valdinei Aparecido, pastor lá da Catedral Evangélica de São Paulo. Que Deus possa estar falando ao seu coração, que nessa breve reflexão o Senhor possa estar falando profundamente ao seu coração, no nome de Jesus. Que o seu coração agora possa ser terra fértil, terra produtiva, para que, em caindo a semente, possa produzir para a glória de Deus. Vamos todos participar, ouvindo atentamente essa reflexão. Reverendo Valdinei. Nos meus tempos de estudante da graduação, eu costumava passar as tardes na biblioteca pública da minha cidade. Quando eu estava cansado de estudar e quando estava cansado de escrever os trabalhos obrigatórios das disciplinas, eu costumava passear entre as estantes e nesse passeio observava alguns títulos e anotava mentalmente aqueles que eu gostaria de ler no futuro. Mas um título em especial sempre prendeu a minha atenção. O livro tinha o seguinte título: 10 dias que abalaram a história do mundo. Esse livro foi escrito pelo jornalista norte-americano John Reed
Este jornalista entrevistou Trotsky, entrevistou Lenin. O livro todo é dedicado à Revolução Russa e à sua importância em todos os acontecimentos na história do século XX. É um livro fundamental para se entender a história do século XX. Mas esse livro, o título desse livro, ficou gravado. E quando comecei a preparar o conteúdo desta semana, veio à minha mente novamente a lembrança deste livro. E veio pela seguinte razão: a semana que nós passaremos a examinar não só abalou o mundo, mas foi uma semana que mudou a história do mundo para sempre. Uma semana que modificou completamente a história do nosso mundo. Nem sempre nós nos damos conta, mas boa parte daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus fez e que está registrado nos Evangelhos foi dito e foi feito na última semana de vida de Jesus. Por exemplo, 1/5 do Evangelho de Mateus é dedicado à última semana. 1/3 do Evangelho de Marcos é dedicado à última semana. 1/6 do Evangelho de Lucas é dedicado à última semana. E quase a metade do Evangelho de João foi dedicado à última semana de Jesus. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, foi registrado amplamente pelos evangelistas. Gostaria de convidá-lo para uma jornada de uma semana, na última semana de Jesus, a semana que mudou a história do mundo para sempre. A cada dia nós vamos examinar aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez e a importância que isso tem para a nossa vida. Tenho certeza que isso vai mudar também a sua história, vai marcar profundamente a sua vida. A semana que mudou a história para sempre. O primeiro dia da semana de Jesus começou em Betânia. Jesus foi em direção a Jerusalém. Porém, antes ele orientou os seus discípulos que buscassem para ele um jumentinho para que ele montasse esse jumentinho. Ele deu instruções claras que se alguém perguntasse alguma coisa, que respondessem que o Senhor precisa dele e prontamente haveria concordância. E assim ocorreu. Jesus montou sobre o jumentinho, primeiro eles colocaram as vestes sobre o jumento e Jesus começou então a avançar em direção a Jerusalém. Diz o texto bíblico que, à medida que Jesus avançava em direção a Jerusalém, ele era recebido com festa. Provavelmente, o grupo que o saudava, o grupo que o festejava, era composto principalmente por pessoas que residiam em Betânia. Jesus tinha amigos em Betânia, Marta, Maria, Lázaro, ele havia ressuscitado Lázaro, ele tinha também Simão, o leproso, como amigo em Betânia, e estas pessoas faziam festa para Jesus quando ele caminhava em direção a Jerusalém. Mas é preciso destacar que havia algo de inusitado nessa entrada em Jerusalém. Um soldado romano, por exemplo, acostumado com as entradas dos generais que regressavam vitoriosos para Roma, certamente consideraria ou veria algo de burlesco nisso que Jesus fazia. Era costume os generais, quando retornavam vitoriosos, que fossem conduzidos numa carruagem reluzente. Um belo animal conduzia esta carruagem. Atrás deste general, um séquito de soldados o acompanhava. Também vinham os despojos da guerra logo em seguida e os prisioneiros também eram conduzidos nessa parada pelas ruas de Roma. O contraste com a entrada de Jesus era enorme. Apenas mulheres, pessoas idosas, camponeses, crianças, saudando Jesus e fazendo muito barulho. E Jesus entrando em Jerusalém montado num jumento, não num belo cavalo ou sendo conduzido numa carruagem. Certamente isso causaria espanto e causou espanto nos observadores, principalmente os líderes religiosos, e a pergunta que se fazia é: quem é este? Quem é este? Quem é este que está causando todo esse alvoroço e que entra em Jerusalém de modo tão diferente? É isto que o texto da entrada triunfal, texto que é celebrado no domingo de Ramos, pergunta: que rei é este?
Que rei é este que entra numa cidade montado num jumentinho e é recebido, festejado por crianças, por pessoas simples? Que rei é este? Mas eu gostaria de pedir a sua atenção para um detalhe. Esse detalhe nos dá uma pista desta resposta. Que rei é este? O texto que mencionei, Jesus disse para os discípulos que fossem até a aldeia e pedissem o animal. Assim eles fizeram e houve a concessão do jumento para que Jesus pudesse montá-lo. Esse texto nos mostra a realeza de Jesus. Ele foi reconhecido como rei. Conheci, certa vez, um pastor que dizia que tinha uma enorme curiosidade para conhecer e para fazer algumas perguntas para o proprietário daquele animal. Ele gostaria de perguntar: você já conhecia Jesus? Jesus já havia visitado a sua casa? Ele gostaria de perguntar, por exemplo, se ele ficou preocupado se o animal seria devolvido, em que condições seria devolvido, se Jesus depois agradeceu ou mandou algum mensageiro para agradecer-lhe, se ele se sentiu honrado, entusiasmado em ver Jesus montado sobre o jumento que lhe pertencia. Enfim, eram algumas perguntas e uma curiosidade enorme a respeito do proprietário, cujo nome nem sequer é mencionado ou foi registrado pelos evangelistas. Mas nesse episódio há uma lição preciosa para a nossa reflexão nesse dia. Como é que você responde quando Deus pede algo para você? Como é que você responde quando Deus pede alguma coisa da sua vida? Você responde prontamente? Você pede um tempo para pensar? Você fica amuado porque Deus está invadindo a sua vida? Como é que você responde quando Deus pede algo para você? Muitas vezes nós esperamos que Deus vá pedir algo grandioso, algo heróico, mas Deus muitas vezes pede coisas que são simples, coisas comuns. E Ele utiliza estas coisas comuns, muitas vezes do nosso dia a dia, para fazer coisas incomuns, coisas extraordinárias. Deus utiliza pequenas sementes para produzir grandes colheitas. Como é que você responde àquilo que Deus pede para você? Deixe-me formular isso de outra forma. O que é que Deus tem pedido da sua vida? O que é que Deus tem solicitado de você? Você já pensou sobre isso? Tire esse dia para refletir sobre aquilo que está em suas mãos e tem sido pedido por Deus para que você ofereça para Ele, para o reino, para a proclamação do Evangelho. Ore na presença de Deus e peça a orientação de Deus para oferecer a sua resposta para Ele. Diz o texto bíblico que Jesus, depois de ter entrado em Jerusalém, observou a cidade e observou o templo. Tendo observado o templo, ele voltou para dormir em Betânia, onde ele estava hospedado. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal.
Amém, irmãos? Depois dessa maravilhosa reflexão que nós ouvimos nesta noite a respeito da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, iniciando a Semana Santa, né? A semana que mudou a história da humanidade, nós vamos agora cercar a mesa do Senhor, vamos participar da ceia. Os irmãos já receberam durante a semana as instruções, já devem ter aí na sua casa separado o pão e o vinho em recipientes especiais, separados para a ceia do Senhor. Já está todo mundo aí ao redor da mesa, sua mesa deve estar aí bonita, enfeitada, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes, nós vamos nos preparar para a ceia, ouvindo uma música, uma melodia maravilhosa que vai elevar os nossos corações para que nesse momento nós possamos entrar em sintonia com o Senhor de uma maneira tal que venhamos a ser abençoados com a celebração da ceia do Senhor. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre, livre. Hoje
Graça e paz, irmãos. Estamos de volta depois de ouvirmos essa melodia maravilhosa, Cicatrizes. Cicatrizes que provam, que mostram que Jesus precisou sofrer para que nós pudéssemos ser livres, estar libertos e poder estar nessa noite cercando a sua mesa, participando ativamente do pão e do vinho, nos alimentando espiritualmente do Senhor, porque o Senhor disse: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Então, cercando a mesa do Senhor nesta noite, noite especial, que é a noite do domingo de Ramos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o grande rei que veio montado em um jumentinho, mostrando a sua humildade, a sua mansidão. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura da palavra do Senhor, que vai nos orientar nesse momento de ser do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse momento, queridos amados irmãos, em que nós vamos cercar a mesa, a mesa do Senhor, e o apóstolo Paulo nos orienta como nós devemos participar desse momento, de maneira consciente, de maneira pura, examinando a nossa vida, entregando ao Senhor a nossa vida de uma maneira tal que Ele possa, nesse momento de ceia, nos abençoar ricamente, nos nutrir dele mesmo espiritualmente. Então nós vamos fazer uma oração, retirando-os como os elementos que estão aqui na mesa, o pão e o vinho, que continuarão sendo pão e sendo vinho, mas que desta forma estará sendo agora separado para esse momento especial de celebração da ceia do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por estar participando, Senhor, desta mesa, mesmo que de forma, ó Deus, virtual, online, mas de maneira real e espiritual nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor separe do uso comum esses elementos, o vinho e o pão, para que nesse momento eles possam servir para esse momento especial. Nós vamos participar da ceia do Senhor, nos nutrindo espiritualmente do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esses elementos, nós possamos ser abençoados ricamente. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Bem, queridos, nós já retiramos do uso comum os elementos, eles estão agora abençoados para que nós possamos estar participando desse momento especial. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele nos orienta dizendo que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. E diz que ele repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, comei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu corpo. Semelhantemente, após a ceia, o Senhor tomou o cálice
e rendeu graças ao Senhor. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do universo, que fazes brotar da terra o fruto da videira. E ele repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Convidamos os irmãos, nesse exato momento, a participar do pão em nome de Jesus. Disse o Senhor Jesus: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, ao fim da ceia, ele toma o cálice, abençoa, reparte com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, é o meu sangue que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Bebam todos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de participarmos da ceia, de estar cercando, Senhor, esta mesa abençoada que é a tua mesa, neste dia que é o dia do Senhor, neste dia que é o dia da entrada triunfal, neste dia em que o Senhor se revelou a toda a humanidade, ao povo de Israel, que é o Rei que vem em nome do Senhor. Portanto, ó Deus, nós te pedimos que nos abençoes. Aquele que participou agora seja ricamente abençoado, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo as enfermidades, abençoando, trazendo força, vigor espiritual e físico para o teu povo. Nós te agradecemos e nós te pedimos e nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, irmãos, podermos estar cercando a mesa maravilhosa do Senhor. Espero que você tenha sido ricamente abençoado, ricamente abençoada em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, meu querido, sobre a sua vida, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Nos encontramos agora na terça-feira com o nosso culto de oração. Você é convidado para participar juntamente conosco das nossas celebrações no YouTube e também no Instagram. É só você entrar lá no YouTube e você vai se inscrever no nosso canal, vai ativar o sininho de notificações e você vai estar recebendo os vídeos para estar acompanhando e sendo abençoado e participando conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba, pois, agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará.
sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás